Mulheres que mudaram o mundo, parte 3. A conquista de vários direitos pelas mulheres passou a ter um peso maior em muitos processos pelo mundo. Muitas conquistas e descobertas ao longo da história aconteceram graças a essas mulheres determinadas e audaciosas. Lembradas por seus feitos, marcaram a história da humanidade em todo o planeta. Neste artigo, conheça algumas mulheres que precisam e merecem serem lembradas, pois de uma maneira direta ou indireta ajudaram a mudar os rumos da nossa história. Tá curioso para ver? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. E lembrando que este conteúdo tem o apoio cultural da Esferium, a melhor e maior loja de artigos e produtos eletroeletrônicos do país. Quer saber mais? Acesse o site esferium.com.br ou @Esferium pelas redes sociais. Esferium, o futuro digital em suas mãos. No passado, as mulheres não podiam estudar, trabalhar ou votar. Cuidar da casa e dos filhos era o destino da maioria delas, devido a uma sociedade machista, numa época em que ser livre significava basicamente ser homem. Apesar de algumas mudanças, muitas mulheres ainda continuam sofrendo violência física e psicológica apenas por serem mulher. A seguir, o sexo frágil visto por um outro ângulo, mulheres que contribuíram com as mudanças expressivas para toda a humanidade. Conheça Ludmila Pavlyuchenko, a sniper mais letal do mundo. Nascida em 12 de julho de 1916 na cidade de Bilatserkiva, uma cidade ucraniana localizada na província de Kiev, na época ainda Império Russo, a Major Ludmila Pavlyuchenko foi uma franca atiradora soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A essa sniper soviética foram creditadas o abate de 309 soldados nazistas. Dizem que este número pode facilmente chegar a mais de 500 soldados abatidos. A Major Ludmila, até os dias de hoje, é considerada a franca atiradora mais mortal e bem-sucedida da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, precisamente no ano de 1943, a Major Ludmila foi condecorada com o título de Heroína da União Soviética. A história dessa heroína soviética começa aos 14 anos, quando ela se mudou para Kiev com a família. Nessa época, Ludmila associou-se a um clube de tiro local, vindo a se tornar uma experiente atiradora. Ludmila trabalhou em uma fábrica de armamentos em Kiev até a sua entrada na Universidade de Kiev no ano de 1937. Em julho de 1941, Ludmila, com 24 anos de idade, já estava em seu 4º ano de história na universidade. Foi neste mesmo ano que a Alemanha do Bigodinho começou a invasão da União Soviética. A universitária estava entre as primeiras pessoas da lista de voluntários para o recrutamento. Ludmila foi selecionada para participar da infantaria e posteriormente ela foi designada para o 25º Exército Vermelho da Divisão de Infantaria. Em sua admissão ao exército soviético, a soldado teve duas opções: poderia tornar-se enfermeira ou ir para o fronte de batalha. Pavlyuchenko, sem pensar duas vezes, escolheu participar ativamente dos combates, se tornando uma das 2.000 atiradoras de elite do Exército Vermelho, das quais somente cerca de 500 sobreviveram à guerra. Como atiradora furtiva, fez a sua primeira vítima usando um rifle de ferrolho Mosin Nagant com luneta, um tipo de rifle comum entre os atiradores russos. Pavlyuchenko lutou por mais ou menos 2 meses e meio em Odessa, onde contabilizaria 187 mortes. Quando os alemães tomaram o controle de Odessa, sua unidade foi evacuada através do Mar Negro até o porto de Sebastopol, na península da Crimeia. Em maio de 1942, já então tenente, foi condecorada por ter ceifado a vida de 257 soldados alemães. Seu número total de baixas durante a Segunda Guerra seria de 309, incluindo 36 sniper e pelo menos 100 oficiais do exército inimigo. Ludmila normalmente trabalhava com um observador a uns 200 ou 300 metros à frente da sua unidade. Muitas vezes ela ficava imóvel por 18 horas seguidas.
Em julho de 1942, Pavlyuchenko foi atingida por um morteiro. Retirada da batalha, ficou fora de combate por quase um mês até a sua total recuperação. Após esse período, ela foi enviada para o Canadá e para os Estados Unidos para uma visita pública e se tornou o primeiro cidadão soviético a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, na Casa Branca. Como presente, ganhou uma pistola Colt semiautomática e no Canadá foi presenteada com um rifle Winchester que atualmente está no Museu das Forças Armadas de Moscou. Promovida a major, nunca mais voltou a combate, mas se tornou instrutora e treinou várias snipers soviéticas até a guerra terminar. Seu rifle preferido era um rifle semiautomático Tukarev SVT-40. No ano de 1943, a major recebeu a Estrela de Ouro de Herói da União Soviética e teve a sua imagem estampada em um selo comemorativo. Em 1976, foi novamente lembrada em outras edições dos selos comemorativos, sendo depois integrada ao Comitê Soviético de Veteranos de Guerra. Depois da guerra, ela terminou seus estudos na Universidade de Kiev e começou uma carreira como historiadora. De 1945 a 1953, foi assistente de pesquisa do chefe do quartel-general da Marinha Soviética. Ludmila faleceu vítima de um AVC aos 58 anos de idade no dia 10 de outubro de 1974 em Moscou. Seu corpo foi sepultado no cemitério Novodevitch, na capital russa. 2 anos depois, um navio cargueiro ucraniano seria batizado com o seu nome. Agora vamos conhecer uma das maiores guerreiras da história, Joana d'Arc. Liderando as tropas do rei Carlos VII em conquistas importantes, Joana d'Arc teve uma participação relevante na Guerra dos 100 Anos. Com 19 anos de idade, foi capturada pelos ingleses, depois foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria. Joana d'Arc é um dos grandes nomes da história francesa, depois de ter sua imagem reabilitada no século XX. O dia do nascimento de Joana d'Arc é alvo de debates. Acredita-se que Joana d'Arc tenha nascido em 6 de janeiro de 1412 em Domremy, uma vila no nordeste da França. Atualmente, a vila onde ela nasceu se chama Domremy-la-Pucelle, com forma de homenageá-la, pois Pucelle significa donzela. E é uma das formas pelas quais essa guerreira ficou conhecida, foi como Donzela de Orleans. Joana d'Arc era uma camponesa. Seus pais possuíam um pequeno pedaço de terra de onde tiravam o sustento da família. Seu pai ainda cumpria a função de coletor de impostos locais. Joana d'Arc foi a caçula entre os 5 filhos da família. Sua criação foi bastante católica. No século XV, a França enfrentava as consequências da Guerra dos 100 Anos, um conflito que se estendeu ao longo de 116 anos e foi marcado por alguns intervalos. Tudo começou no ano de 1328, com um desentendimento entre os franceses e ingleses. O rei francês Carlos IV veio a falecer e não deixou nenhum herdeiro direto para assumir o trono. Logo, o rei da Inglaterra, Eduardo III, por possuir descendência materna com Carlos IV, alegou ter direito ao trono francês. A possibilidade de um monarca inglês ser coroado como rei da França não agradou à nobreza francesa. A pretensão de Eduardo III foi rejeitada, pois havia uma lei francesa que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono do país. Assim, Felipe VI foi coroado rei da França. A aliança da França com a Escócia acabou motivando o início da Guerra dos 100 Anos no ano de 1337. A guerra contra a Inglaterra trazia destruição para a terra. A terra destruída produzia muito menos. Uma produção reduzida causava fome. A fome e várias outras doenças enfraqueciam a população. Os camponeses viam suas vidas sendo ameaçadas. A própria vila em que Joana d'Arc nasceu já tinha sido atacada por aliados dos ingleses. A criação religiosa somada à vontade de ver a guerra acabar transformou Joana d'Arc em um dos grandes nomes da história francesa. A coroação de Carlos VII só foi possível porque Joana d'Arc liderou seus exércitos. Joana d'Arc dizia ter visões e ouvir as vozes do Arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e da Santa Margarida de Antioquia.
Nessas visões sobrenaturais, ela era orientada a tomar parte da guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII, o rei da França. Segundo Joana d'Arc, as visões aconteciam desde os 13 anos de idade e aos 16 ela decidiu tomar parte na guerra. Joana d'Arc pediu para ser levada a uma guarnição francesa. Lá ela pediu ao comandante Robert que arranjasse um transporte que a levasse a Chinon para encontrar o rei. O comandante Robert se negou a dar ouvidos a Joana d'Arc, mas a camponesa conseguiu convencer a população local do seu propósito, e logo muitos exigiam que o comandante fizesse o que a corajosa menina pedia. Assim foi feito, e então Joana d'Arc se preparou para encontrar o grande monarca francês. Ela conseguiu uma reunião privada com o rei Carlos VII, mas como ela obteve essa reunião, isto continua um mistério. Outro mistério que envolve o encontro de Joana d'Arc com o rei foi como ela conseguiu convencê-lo a dar tudo o que ela precisava: homens, armas, armaduras e o comando das tropas. Assim, Joana d'Arc participou ativamente da Guerra dos 100 Anos. Muitos historiadores desacreditam que ela tenha lutado nos campos de batalha. Eles acham que ela apenas cumpriu papéis que envolviam estratégia e preparação das tropas, assim como a motivação dos soldados. Apesar de várias vitórias, Joana d'Arc também amargou algumas derrotas, como foi no caso do fracassado cerco de Paris, ainda no ano de 1429. Sobre a morte desta heroína. Joana d'Arc foi capturada por borguinhões no ano de 1430 durante uma batalha. Vendida para os ingleses, permaneceu aprisionada, pois seria levada a julgamento. A ideia dos ingleses era tirar a credibilidade francesa para tornar a coroação de Carlos VII nula. O julgamento estendeu-se por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. A Santa Inquisição foi utilizada para julgá-la. Pelo fato de usar roupas masculinas e dizer que ouvia vozes, seus algozes usaram esses fatores para sua condenação. Acusada de bruxaria, pois as vozes que ela ouvia foram tidas como vozes emitidas pelo demônio, Joana d'Arc foi queimada em uma fogueira. Joana d'Arc foi executada em praça pública no dia 30 de maio de 1431. Após receber o sacramento da Eucaristia, Joana foi vestida de branco e levada para sua execução. Relatos contam que ela clamava por Jesus. Joana d'Arc teve sua beatificação em 1909, somente no século XX. A imagem de Joana d'Arc foi inteiramente reabilitada, sendo canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. O rei Carlos VII não tentou salvar Joana d'Arc do cruel destino que a esperava. Depois de sua morte, ele procurou atuar para que ela tivesse o seu processo anulado, pois ter a imagem ligada a uma pessoa condenada por bruxaria não era bom para o seu reinado. Assim, ele obteve do Papa Calixto III a anulação da condenação de Joana d'Arc. Este acontecimento foi parte de um esforço da Igreja Católica em reatar laços com a França, país que foi extremamente secularizado a partir da Revolução Francesa. 30 de maio é o dia de Santa Joana d'Arc, considerada padroeira nacional da França. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!